Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Psi de Norte a Sul, em que eu, Jurandir de Sá, psicoterapeuta do Estado do Pará, e eu, Fernanda Malman, psicóloga clínica do Estado do Paraná. Estamos aqui sempre trocando semanalmente sobre temas, da psicologia que a gente percebe nos nossos consultórios, aquele papo bem amigo em que a gente, troca com as pessoas assim. Só que hoje, não é mesmo, Fer? A gente tem novidades, não estamos mais aqui totalmente com a cara oleosa, totalmente, com a cara toda amassada gravando, utilizando apenas o dom da nossa voz, porque a gente decidiu que a gente ia colocar uma camada a mais aqui de carinho e de amor nesse projeto, e dar para ele o shape que a gente sabe que ele merece, porque a gente se dedica muito para fazer a psicologia que a gente faz. Então agora estamos também iniciando a jornada Era YouTube. Aí, conta aí pra gente, como que tá sendo receber essa novidade, como tá recebendo esse projeto, mulher de Deus. Não é? Eu quero, eu quero que as pessoas também falem para nós aqui, então vocês que estão nos ouvindo e nos vendo agora, que não é só mais um nos ouvir. Nossa, eu tô me acostumando ainda, Daqui a pouco a gente já tava assim, quando a gente gravava, que era assim, ai, mana, sei lá. E agora, tipo assim, sim, com certeza, diretamente aqui. Eu amo. Exato. Mas assim, me chega como uma nova fase mesmo, Júlia? Assim, é como um amadurecer. A gente dá aqueles passos degrau a degrau, subindo as escadas da vida. E desses projetos, então aqui do Psi de Norte a Sul, trazendo realmente para esse next level mesmo de colocar para o mundo não só a nossa voz, mas a nossa cara tapa, e tentando trazer realmente uma coisa mais próxima das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, e realmente o que eu me proponho, principalmente daqui pra frente, é me mostrar mais e estar mais presente enquanto não só a psicóloga Fernanda, mas a pessoa Fernanda que quer compartilhar um pouco mais das experiências de vida e realmente poder utilizar todo esse contexto que a gente está construindo aqui para fazer isso acontecer, arrasou. Exato. Também tô ansioso para isso. Bom, e o tema do episódio de hoje vai ser a alquimia entre o Norte e o Sul. Para você que acompanha o Psi de Norte a Sul e presta atenção nas nossas vinhetas, do Eu Sou Psicólogo do Pará e a Fê fala que é do Paraná, já entendeu que o nosso podcast ele é moldado em interculturalidade. Eu sou um psicólogo do extremo norte, a Fê é de Curitiba, representando aí o sul. E a gente fez uma pós-graduação juntos. E desde sempre, mesmo com tantas diferenças, a nossa amizade, ela nunca teve, assim, eu acho que a nossa amizade é uma prova de que a conexão transcende as antropologias, a cultura, me faz particularmente ter muita crença no inconsciente coletivo do Jung, porque eu acho que o nosso encontro é um encontro muito rico e ele não é intuitivo. Na verdade, a nossa relação, ela tinha tudo para não acontecer e não ser firme como ela é. E eu acho que o que a gente consegue utilizar de psicologia, dos nossos recursos enquanto terapeutas, para também administrar esse vínculo com assertividade, mas também com profundidade e com respeito às polaridades norte e sul, é uma coisa muito rica. Então, essa interculturalidade toda, essa diplomacia toda, esse reconhecimento de que a gente tem culturas diferentes e isso é uma celebração, isso é uma coisa rica, sempre existiu no Psi de Norte a Sul, mas a gente nunca falou explicitamente, sobre isso ser, até porque nós somos psicólogos clínicos, Fê? Sim, porque eu acho que como psicólogo clínico, a gente já falou aqui, antes que temos aí mais de 10 anos de caminhada, então nós somos bons no que a gente faz, porque a gente continua estudando e se trabalhando constantemente, mas eu acho que esse lugar de podcaster é essa construção, Judy? Então Sim. É muito bacana poder trazer toda essa experiência que a gente carrega aí como bagagem de ser psicólogos clínicos e poder, inclusive, se intercruzar aqui, no que a gente faz, dividir um com o outro, tem intersessões que é uma coisa muito gostosa, mas trazer isso para esse lugar em que a gente está expondo aqui para vocês, tudo isso num formato que não seja só os nossos jeitos engraçados, que não que deixe de ser, a gente vai colocar isso aqui também, mas que possa fazer sentido para quem está nos vendo. Sim. E nos ouvindo. Sim. Então, com base nisso, esse vai ser, então...
Então, com base nesse nosso processo, esse vai ser o tema do episódio, né? A alquimia entre o norte e o sul. O que que a gente pode aprender com essas regiões do Brasil? O que que elas trazem de significativo, de potência, de aprendizado, né? Enfim, de convites de reflexão. A gente sabe que todo lugar tem uma energia, tem uma força, tem um magnetismo, tem uma historicidade, tem um bioma, tem uma lei que o rege, né? Então isso implica em manifestações e expressões do humano de muita pluralidade, né? Não existe uma forma certa de fazer. Então, o objetivo desse episódio é fazer a gente celebrar as diferenças, né? A gente está falando nessa via da interculturalidade, mas tentem entender esse norte e sul que a gente está trazendo muito mais como as polaridades, né? Os opostos complementares, os opostos que se atraem ou que se repelem, né? O que que tem nos opostos e nesse magnetismo que promove mudança, crescimento. Então, a gente vai falar metaforicamente sobre norte e sul, né? Enquanto Pará e Paraná, mas a gente está falando de como que a gente pode se encontrar com aquilo que é diferente, com aquilo que não é necessariamente meu, mas que pode vir e pode vir para somar, pode vir para provocar, pode vir para enriquecer, ou nem que seja para vir e colocar um contraste daquilo que eu não quero ser e não quero fazer, e aí naturalmente eu possa valorizar as minhas coisas que talvez eu não estava valorizando, né? Principalmente as pessoas que se comparam muito. Então, a ideia é a gente falar sobre transformação, né, sobre essa alquimia psicológica que é se reconfigurar a partir de diferentes substâncias, diferentes formas e diferentes consciências. E a gente vai usar as nossas antropologias como ponto de partida dessa discussão. Então, como que são esses nortes e como que são esse sul dentro da gente, né? E como que cada pessoa aqui que vai tendo acesso a esse tipo de reflexão, também vai podendo olhar como que talvez até mesmo o clima dentro dessas duas regiões afeta tanto, como que cada uma dessas pessoas reage, né? Então, acho que de alguma maneira muito gostosa aqui de a gente refletir de fato e obviamente trazer provocações, senão seria a gente, né? Mas esse norte e esse sul, em questão de quais são essas raízes, né, que cada lugar propõe, como são essas raízes? Como que você vê isso na sua clínica? Você acha que as pessoas são mais abertas, mais disponíveis a aprender com a diferença ou não? A gente ainda não precisa enviesar para norte e sul, mas é só como a gente está dando essa ênfase de aprender com as diferenças para ter um pouco sobre isso, assim. Como que tu visualizas a questão do aprender com as diferenças na tua clínica? Olha, eu acho que eu vejo isso, assim, né, nesse lugar da terapia, onde as pessoas vão trazer realmente os seus sofrimentos mais, assim, intensos e internos, que automaticamente as pessoas realmente vão para esses dois extremos, né? Então, assim, ou um nível de empatia demasiado com os outros e aquela pessoa meio que se esquecendo um pouco, né? Então, ser tolerante demais, empático demais, ao ponto, assim, de se desrespeitar, né? Mas também tem as pessoas aí que vão pro outro extremo, que é um nível de tolerância baixíssimo. E que acabam indo até para um lugar um pouco mais de um possível preconceito. Então, essa linha do meio, desse equilíbrio, eu acho que é muito difícil, né, Júlia? Assim, então, para todo ser humano, acho que esse é um desafio da vida. Em N questões. Claro, esse na verdade é o desafio, né, da terapia. Outro desafio, o grande desafio, é essa busca pelo equilíbrio. Porque, de fato, tudo que a gente percebe na clínica que dá errado começa em um desequilíbrio, né? E eu consegui perceber, assim, nesse escrever a minha trajetória, de entender como que é esse lugar onde eu nasci, cresci, quais são essas coisas implícitas que estão presentes nesse sul, né, que é o meu lugar de origem, e tanto as coisas que de alguma maneira eu gosto, mas eu tive que reaprender a gostar. Eu sempre fui muito, assim, do contra em certas coisas. Então, esse é o jeito que todo mundo é, não gosto. Não gosto, não quero. Uma coisa bem aquariana. Bem aquariana, exato, né?
Aí vem o meu ascendente em câncer e… tá, tudo bem. Eu me arrependi do coice que eu dei. Eu me Exato. arrependi amargamente daquele coice que eu te dei bem ali no canto. Eu sou muito frágilzinha, eu sou muito franzina. Muito, Eu coitadinha, amo, olha tá os meus boa. amigos, Tá Exato. boa. Então, Eu prefiro assim, lidar com um olhando… brutamonte de 2 metros de altura do que contigo encaralhada, mano. Eu não vou, pior que eu não posso nem falar isso, né? Ai, são muitas novas regras, a gente não pode falar palavrão. Como fazer uma psicologia sem palavrão? Vamos tentar. Não sei também, mas tudo Vai. bem, a gente tenta. Sim. Então, nesse processo todo aí de olhar pra isso e realmente entender, assim, o quanto eu não gostava, assim. Crescendo, eu não gostava muito, assim, dessas regras, dessas normativas. Posso não ter ido pra expressão delas, né? Porque venhamos e convenhamos aqui, eu e você, que você me conhece, né, Jude? Uma coisa era o que eu pensava internamente, outra é o que eu expressava, que era muito pouco. Isso está num processo de integração. Inclusive, acho que isso é uma grande parte daquilo que eu pude visitar, né, nessa trajetória aí de revisitação. E poder realmente ver o quanto essa é uma coisa muito real do sulista, assim, né? O que a gente acredita, a gente vê as coisas. Então, eu ficava muito frustrada com essa normativa, realmente, assim, das pessoas em serem fechadas, em ter essa coisa mais exclusiva, assim, né, do Sul. Mas eu não necessariamente falava nada. Eu vejo como um lugar, assim, de muita rigidez e muito silêncio. Ok. Tá? Assim, um lugar de pouca expressão, né? No sentido de que conversas, assim, vamos dizer, mais difíceis, conversas que demandam acho que uma checagem interna do que eu sinto, do que eu quero. Isso é uma coisa que, assim, não se vê com frequência alguma, assim, pelo menos na minha experiência bem pessoal. E é um lugar, assim, onde existem muitas regras, onde existe uma inflexibilidade muito grande. E aí eu posso dizer com toda certeza que eu, muito, assim, seguindo o fluxo de todos, por mais não concordando, aprendi internamente a ser assim, né? Então, muito rígida. Eu, vamos pensar assim, saí da faculdade sendo comportamentalista, porque era o XYZ igual a sei lá quanto. Era a prova, sim. Né? Então, por mais que hoje, depois de muitos anos, possa dizer não, eu estou muito mais para a jovem mística do que para aquela equação exata ali, piriri pororó, né? Mas eu acho que isso também fala sobre um fenômeno cultural, onde eu estava inserida e todo mundo vai querer se encaixar, né? Então… Sim. Mas a gente também tá falando sobre essa dificuldade de olhar para aquilo que não é palpável, né, Judy? Perfeito. Sim. Então, eu acho que isso também fala sobre esse lugar, assim, trazendo pro Sul essa necessidade de ser Da palpável prova. demais, ao ponto de chegar a uma rigidez, né? Quase literalidade, assim, sabe? É mais ou menos isso? Assim, tudo tem que ter muito ser literal, assim. Tem. Então, é muito… esse compasso da regra, da marcha, né? E aí, falando ainda mais especificamente da minha experiência, o meu pai é policial militar aposentado. Então, eu nasci dentro desse lugar esperado de uma hierarquia, né? E de uma regra, de uma autoridade, vamos dizer assim. Então, isso não tem como não trazer consequências, né? Isso, né, Júlia, acho que traz essa minha visão do que eu vivi. Mas agora eu quero saber, então… Do norte. Do norte, como é que é essa sua visão, né, de tudo isso. A descrição do que eu via, tá? A descrição do que eu via. Exato, da sua descrição. Tá, bom, é muito interessante a minha relação com o norte, porque assim, desde que eu me entendo por gente, eu sabia
que era questão de tempo de eu ir embora. Eu não sei explicar, assim, eu sempre fui um imigrante, né? Eu acho que revisitando também a minha história, né? Essa coisa mais cigana, eu acredito muito nisso, porque a minha casa é o movimento. O norte é muito acolhedor, né? Então, eu sou cercado de essa alinhação, né? É muito quente, tem muita natureza, as pessoas fazem tudo muito conectadas, tem a cultura do índio muito forte, então é, é, é sempre vem todo mundo, é sempre mais pessoas, é muito plural. E então, assim, me fazia muito sentido. Eu me sinto, na verdade, muito abençoado. Enquanto eu vivia a minha formação no Pará, eu morava no interior do estado do Pará. Eu era, né? Então, assim, eu não conseguia estudar inglês, eu não conseguia ter acesso à tecnologia, a televisão só passava 2 canais, não tinha TV a cabo. Era uma vida muito. Então, naquele momento, eu me sentia assim que eu tava perdendo, né? Eu vi os meus primos jogando videogame, indo pro cinema, né? Então, por exemplo, eles chegavam nas férias. Eu sou de uma cidade litorânea, então todas as férias as pessoas iam para minha casa, né? Então, eu sempre quis conhecer o mundo e eu sempre recebi imigrantes. Então, eu me constituo desse lugar, né? Esse tempo. Meus pais são imigrantes, né? Então, minha mãe é de Belém, meu pai é de Castanhal, me tiveram em Salinas, eu cresci em Salinas. Então, para mim era muito isso. Eu confesso que eu vim entender e valorizar mais o Pará migrando. São reflexões muito atuais, né? Disso. O Pará é muito caótico, as pessoas falam demais da vida alheia, né? Tem essa luz e sombra, né? De eu te amo muito, eu vou cuidar de ti, mas assim, guardar segredos, privação, limites, né? Eu acho que o Pará não tem limite. Não tem limites. Tem as regras, mas é meio que todo mundo segue uma regra secundária que todo mundo tá de acordo. Então, por exemplo, se alguém chega em Belém e não é paraense, talvez não entenda muito bem o que tá acontecendo, né? Tem uma linguagem paralela. Eu acho que o norte é muito isso. As pessoas são. É muito importante para as pessoas. Acho que isso tem diminuído como a globalização, mas na época em que eu me constituí enquanto pessoa, as pessoas toleravam muito. Isso é uma coisa que eu lembro. Porque entendiam que o coletivo era mais importante que o individual. Eu acho que isso mudou hoje em dia, né? Eu acho que a Belém de hoje em dia ela tem outros fenômenos, mas a Belém o Pará que eu cresci, ele era muito comunitário. Então, quando eu ganhei o mundo e fui conhecendo outras pessoas e atendendo, né, pessoas, principalmente pessoas mais rígidas, que iam me contando das histórias delas, eu pensava assim, tudo bem, realmente eu não tinha saneamento básico, as coisas lá eram bem isoladas, a gente não conseguia, né, se vencer na vida significa estar conectado com os Estados Unidos, o Pará, na década de 90, não estava tanto. O de 2010, sim, mas o da década de 90, não. Que foi onde eu me formei. Então, assim, as músicas em inglês que chegavam no Pará, a gente não escutava elas em inglês, a gente transformava elas para brega. Sim. Então, por exemplo, eu não conhecia Total Eclipse of the Heart, eu conhecia Está no Ar e Vou Declarar. Então, assim, as baladas, né, o que fazia sucesso, chegavam no Pará enquanto brega. Então eu era a pessoa que consumia muito a minha, né? Em junho tinha quadrilha, eu gostava de consumir o São João. Outubro tinha o Círio. Então eu vivi, o Pará ainda conservava uma coisa que hoje eu percebo como muito importante, que é o simbolismo. As pessoas se movem pelo símbolo, pela metáfora, pela fé. Então, nesse sentido, o Pará não é nem um pouco pragmático, não é intuitivo, não é organizado. Ele é muito eloquente, então por muitas vezes a pessoa vai te amar muito para sempre, por 2 dias. E aí não necessariamente isso vai se estender num compromisso, porque no calor do momento. Então eu acho que isso era uma coisa desafiadora, né? Mas assim, confesso que à medida em que eu fui ganhar o mundo, e aí morei na Inglaterra, no Canadá, na Argentina, na Colômbia, no Brasil, né? Morei há muitos anos em São Paulo, morei no Rio, morei em grandes capitais no Brasil. Hoje eu agradeço que o que foi limitado para mim foram questões que envolviam mais a tecnologia ou essas coisas da globalização, e eu tive acesso a simbolismo, a esperança. Eu venho de um lugar que as pessoas tinham que ter muita esperança,
né? Ou que respeitavam muito a natureza. Eu particularmente, vim aprender a dar valor na natureza morando em São Paulo. Tem 3 anos que eu aprendi a valorizar a natureza. Porque eu sempre tive natureza. A natureza, para mim, ela sempre fez parte da minha vida. E eu morei 3 anos no centro de São Paulo. Eu falei assim, nossa, todo o resto de regionalidade paraense eu já amava. Mas agora, eu entendo que eu me constituí na natureza. Então são essas significações, né? Então, o que eu aprendi com o norte nesse sentido e que eu trago para mim? Amar facilmente. Isso é uma coisa muito maneira que eu trago para mim. O que eu trago de sombra do Pará também, que aí eu aprendi e me constituir? Muitas vezes eu sou permissivo demais, muitas vezes eu flexibilizo demais ou não dou limites necessários, com medo de ferir, ou com medo de perder uma relação, com medo de machucar o outro, né? Eu acho que por ser também psicólogo, a minha opinião é uma opinião muito elaborada, né? Então, às vezes a pessoa é grossa comigo, às vezes a pessoa é bruta comigo e me fala uma coisa pesada, e eu gasto uma energia muito grande para não devolver, né, no que ela tá me fazendo para ela, porque eu sei que a minha opinião vai ser muito dolorosa. Então, isso é muito paraense, né? Muitas vezes eu achava que eu tinha uma coisa relacionada com people pleaser, né? De querer agradar muito o outro. Acho que em algum nível sim, mas hoje em dia eu não vejo dessa forma. Eu acho que é a forma em que o paraense mostra o afeto. Muitas vezes, quando a gente justifica demais, eu sou uma pessoa que justifico demais, então eu não consigo só dizer tal coisa, eu preciso dar todas as explicações. Isso é uma linguagem nortista de mostrar afeto. Não é como se eu não tivesse uma personalidade e como se eu não soubesse quem eu sou, mas é mostrar que eu, primeiro, sei tão bem quem eu sou e respeito tanto você que eu vou flexibilizar quem eu sou para também criar um espaço para caber você. Às vezes, enquanto paraense, eu sinto que eu extrapolo na tolerância disso, né? E aí, principalmente morando em lugares onde as pessoas são mais egoístas ou vivem mais a sua verdade, né? Tem essa personalidade mais estruturada, uma personalidade forte, vamos colocar assim. E isso é uma coisa que eu aprendi com o Norte, que às vezes acho que compõe uma dificuldade, assim, pra mim, nesse sentido. Claro. Você falando, assim, desse apreciar a natureza, né, Judy? Eu realmente passei por esse lugar também, assim, quando eu fui morar no Rio. Então, assim, que é uma selva de pedra, realmente, assim, né? Principalmente aonde eu fui morar no Rio. Eu não morei nas áreas bonitas, assim. Então, realmente, Na Zona acho Sul, que né? eu morava na Zona Norte lá, então realmente isso traz esse lugar em que a gente revê muita coisa. Migrar tem esse componente, né? Então acho que a gente indo aí para um próximo lugar no nosso ping-pong, falar sobre o quanto sair do nosso lugar de origem também muda muito esse aspecto de vivência interna, de como que a partir de agora, que eu tô num lugar totalmente diferente, eu vou me sentir com relação a esse lugar da onde eu vim. Que coisas que isso traz, né, pra gente visitar, tanto nessa estranheza de estar em um lugar que é totalmente novo e que traz um novo código de conduta, um novo vocabulário, né, uma nova cultura, uma sociedade, por mais que seja dentro de um próprio país, mas também traz esse lugar de, opa, acho que tudo aquilo que eu estava vendo lá atrás, focando talvez mais no negativo do lugar da onde eu vim, eu deixei de olhar pro positivo, porque eu tô sentindo uma saudade gigantesca aqui. Sim, né? E aí eu gosto de pensar que o mundo é a nossa casa, porque eu acho que valida essa ideia da alquimia. Então, se a gente pensa que o mundo é a nossa casa, se eu estou percorrendo o sul, eu estou aprendendo elementos, e se eu vou até o norte, eu aprendo elementos, né? Se eu vou ali no sudeste do Rio, que é Mata Atlântica, é um elemento, né? Que o Rio é uma cidade, por exemplo, conhecida internacionalmente por ser uma cidade com natureza, mas não foi a tua vivência lá, né? Não, então, eu acho que isso traz um ponto importante. E assim, quando você tá na sua cultura, com a sua família, a tua parte que consegue ser muito autêntica, ela tem muitas limitações, né? Porque você nasce e aquele ambiente já tem muitas expectativas sobre você. Fernando Pessoa também tinha uma poesia linda que é preciso sair da ilha para poder ver a ilha.
né? Se Exato, você não sai de casa, exato. você não vê. Exato. Mas então fechou, Fê. Vamos então para a parte, né, de que foi o que tu aprendestes no norte, né? O que o norte pôde te ensinar? O que tu percebestes, né? Eu acho que é importante a gente saber a tua opinião sobre isso e como que isso te transformou. Conta. Olha, são muitas coisas, assim, né? Eu acho que o primeiro impacto, assim, em ir pro norte realmente começa com o clima, né? Assim, primeiro de tudo, o calor e a umidade, eu acho que são uma coisa assim que trazem uma sensação corporal, inclusive, que é totalmente desconhecida, porque esse corpo não sabe ainda lidar com esse clima que tá aqui fora, que impacta em como eu me sinto, né? Então, e aí eu acho que usando essa coisa do calor, o norte, ele é caloroso, né? Então, ele tem essa coisa, assim, eu acho que isso me fez refletir muito sobre como as pessoas, elas estão para fora. O calor, ele traz isso, ele pede isso para nós, né? Essa expansão, essa expressão mais grande, assim, né? Intensa, realmente... É solar, sem... né? Exato, é aberto. Eu acho que pra mim o que eu observei mais do que qualquer outra coisa é essa abertura. E realmente traz aí uma grande diferença do que é no sul, né? Então, eu acho que teve um choque mesmo, assim, né? Preciso falar o quanto... pra mim foi chocante mesmo, assim, tipo... Sim. Meu Deus! Mas assim, eu acho que, né, tirando esse primeiro choque, esse primeiro impacto, também é uma oportunidade incrível de ver o quanto um ambiente diferente proporciona reações diferentes, né? Sim. E de uma maneira, assim, que eu acho muito bonita, desde que eu te conheci, acho que o Pará se abriu enquanto mundo para mim, porque hoje eu tenho muitos pacientes paraenses. Tenho muitos amigos, conhecidos, pessoas que estão na minha vida, inclusive que moram aqui em Curitiba, que são paraenses. E assim, eu acho que isso se tornou quase como uma ponte, né? Obrigada que você construiu para mim, porque realmente me permitiu ver o quanto... É possível, claro que tem esse lado, assim, que é mais chocante, mas também tem esse coração aberto para trazer uma sinceridade, uma honestidade, um dizer, um expressar sem medo. E aí eu acho que isso também veio, assim, encontrar em mim esse carinho que é meu, né? Sim, então, sim. em poder expressar isso, porque eu sou muito carinhosa. Aqui, do meu jeito sulista de ser, eu sou muito carinhosa. Sim, né? claro. Uhum. E poder ver tudo isso e estar em contato com pessoas que têm essas características, assim, de uma maneira tão natural, né? Eu acho que também foi um convite para mim em explorar e olhar para essas características internas em mim também. Uhum. Mas, além disso tudo, também fala sobre um lugar de abundância para mim, sabe? De abundância, de realmente prosperar, sabe? Então, o quanto que esse calor, ele faz a gente prosperar. Tem esse lado que você falou, assim, né? Talvez desse... maior dificuldade em colocar limites e tudo mais, mas realmente esse coletivo que traz uma força assim gigantesca e que é uma coisa que é sobre uma outra ótica, né? Uma outra lógica, assim. De fato. Interessante. Então, sim. Bom, depois de tudo isso que eu trouxe, eu quero saber, obviamente, de você, né, Judy? Como que você O que eu aprendi com o Sul? Exato. O que você viu? Como é que isso te impactou? Quais foram esses encontros aí que o Sul te proporcionou internamente? Olha, assim, num primeiro momento, e eu acho que esse é um fenômeno, a gente tá sendo muito honesto, né? Então tem muita coisa aqui que eu literalmente tá saindo do meu roteiro, mas assim, eu vivi várias migrações na minha vida, né? Vamos dar um contexto para as pessoas entenderem como então eu percebi o Sul. Eu vivi várias migrações na minha vida. E a de Curitiba foi a mais difícil para mim, em toda a história da minha vida, né? Por quê? Porque a minha primeira vivência internacional foi Buenos Aires, aonde eu
era diferente, era mais sul ainda, né? Mas eu não sei se porque, como eu fui tendo a consciência de que eu tava indo pra um lugar literal, assim, um outro planeta, eu acho que eu fui muito mais atento ao processo migratório. Eu era mais jovem, né? A gente tem toda uma flexibilidade na vida. Claro. Então, acho que a minha primeira migração, assim, as minhas primeiras eras migratórias, elas foram sobre curiosidade e conhecer o mundo. Mas todas com essa coisa assim do explorador, do tô na terra. Tô em terras estrangeiras, então eu tenho que me ajustar, eu tenho que. São vários processos, né? Eu tô há 10 anos, na verdade, eu estou há 20 anos imigrando. E eu estou há 10 anos estudando saúde mental e interculturalidade. Somos migrantes e cada lugar que a gente passa tem uma sabedoria, uma coisa para nos ensinar. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu fui para Curitiba, eu desativei em mim esse lugar de que eu tô indo para um lugar muito diferente, porque todas as minhas experiências migratórias tinham sido no exterior. Então Curitiba foi a primeira cidade no Brasil que eu fui migrar dentro do território nacional, né? E eu escolhi Curitiba utilizando uma fórmula que funciona muito para Curitiba, que foi literalmente jogando no Google e pesquisando qual o melhor IDH do Brasil, e deu Curitiba. E aí eu comecei a ver pós-graduações e fui fazer a minha vida para lá. Hoje em dia eu descobri que a relação entre o melhor IDH Eu não vou conseguir. O que eu descobri é que tem uma relação direta entre ter o melhor IDH do Brasil. Não vou falar isso, mas assim, tem um IDH muito alto e também é muito alto o índice de depressão, né? Assim, vamos colocar dessa maneira, né? Enfim. Mas eu acho que foi um erro meu, né? Eu acho que é uma coisa que hoje eu utilizo como uma ferramenta clínica com os meus clientes, né? Que é uma certa arrogância. De tipo assim, eu tô no meu território, eu tô em casa, né? E. Paciência também, né? Assim. Mas acho que nesse momento da minha vida era arrogância. Justamente, eu tô construindo essa resposta, né? Mas assim, nesse momento, já que a gente tá sendo honesto, eu era o paraense branco, que tinha chegado da gringa, que amava o Pará, achava tudo muito maravilhoso, mas as coisas não funcionavam. E eu acho que isso é importante de dar um recorte, né? A questão da meritocracia. Falando já, respondendo o que eu aprendi com o Sul. No Sul as coisas funcionavam. Então, essa relação de você se esforçar, fazer o seu trabalho direitinho, ela era imediatamente recompensada. Na Amazônia, eu passei 2 anos e meio quando eu voltei para terminar a faculdade de psicologia, onde eu ia voluntariamente, de escritório em escritório, oferecer meu currículo para trabalhar de graça. Eu só queria realmente ter um lugar para aprender. E me foram negados todos, com exceção dos estágios da universidade que eu era obrigado a cumprir, ninguém me deu uma oportunidade de emprego, porque todas as vagas eram para amigos ou para família, essa coisa da tribo, né? Então a cultura da tribo, a cultura da oca, ela é muito acolhedora, mas ela tem as suas panelinhas, né? E você faz parte dela, né? Não, eu acho que ela é acolhedora para todos, mas, por exemplo, se você abre uma empresa, dificilmente você vai abrir um processo seletivo buscando. Assim, normalmente sempre tem um amigo que você vai ajudar, sempre tem um primo que tá sem emprego. As coisas são muito subjetivas, as decisões eram muito subjetivas, o que atrapalhava muito essa relação entre esforço e recompensa. Né, que nesse momento, com 25 anos recém-formado, era o que era importante para mim. Então, acho que nessa época eu era um pouco arrogante. Eu queria estar onde as coisas boas estavam, sabe? Do Brasil. E aí eu fui para Curitiba. Então, quem era eu nesse momento que cheguei em Curitiba? Alguém que queria ser o melhor psicólogo que eu pudesse. E eu tava vendo que as emoções, que eram o que eu sempre fui muito bom, elas eram lindas, todo mundo gostava, achavam bonitinho, engraçadinho, fofinho, criativozinho, mas não recompensavam, sabe? Assim, a parte mais profunda. Eu acho que no Pará eu era muito aceito quando eu era muito engraçado, mas quando eu queria ter conversas mais filosóficas, mais pesadas, mais densas, não era legal, era assim, pesava o clima, sabe? Eu acho que tem esse flerte com a positividade tóxica também, né? Já estão vindo aqui. Mas quando eu cheguei em Curitiba, eu fui buscando isso. O melhor IDH, as melhores educações, o custo-benefício. Na época que eu me mudei para Curitiba, era muito barato morar em Curitiba, que foi 2015, 2016, assim, né?
era muito comparado a Belém. Eu pagava nessa época R$ 1.000 de conta de energia elétrica. Mesmo o estado do Pará tendo 12 hidrelétricas, a conta de energia elétrica dos meus pais eram R$ 1.000. E a conta da minha a mensalidade da minha faculdade era 1.500. Então, Curitiba, ela teve esse apelo do tipo assim, poxa, com R$ 1.000 eu posso fazer 3 pós-graduações, que foi literalmente o que eu fiz, né? Fiz 3 pós-graduações em Curitiba. Então, pra mim tinha essa questão, essa valorização do tipo assim, pô, então se eu estudar e eu fizer tudo direitinho, a pessoa não vai me dar calote, eu não vou ter que explicar pra pessoa, ela vai entender que esse é meu serviço. Então, enquanto um jovem profissional, eu acho que eu fui muito confirmado nesse lugar. Eu vim descobrir em Curitiba que o curitibano era o público mais exigente do Brasil, né? Então eu vim descobrir que antigamente as empresas de marketing e tudo mais, elas faziam pesquisas em Curitiba, e se o curitibano aprovasse o produto, ele era aceito em território nacional, porque o curitibano era uma pessoa muito crítica. A minha primeira experiência como psicólogo foi em Curitiba. Eu fiz uma faculdade com essas referências do Norte, mas eu fiz 3 pós-graduações clínicas em Curitiba, né? Nós somos sócios, nós tivemos uma clínica, né? Para quem não sabe, eu e a Fernanda, uma dessas pós-graduações eu conheci a Fernanda, e nós fizemos uma clínica. Então a gente teve uma clínica em Curitiba, né? Presencial, a gente dividia a sala. O podcast ele nasceu no nosso corredor, na nossa copa, quando a gente tinha que comer aquelas bolachas Marias e cafés que tu levava, e a gente ficava conversando, né? Mas então acho que Curitiba me deu esse acalento, e assim, essa complementariedade de entender também os limites, o inverno, ele me ensinou a introspecção, ele me ensinou a ver beleza em 2 dias inteiros de chuva, na janela, com aquela nuvenzinha que se forma, que te faz olhar pra dentro, que nada que seja olhar pra dentro é interessante. Você não quer ver série, você não quer se distrair, você não quer musical, você quer olhar pra dentro, você quer tomar um chazinho, você quer tomar um líquido quente e ficar assim, ouvindo aquele barulho né? Então, assim, eu acho que o Sul me ensinou a introspecção. Nesse sentido de ser um componente da antropologia, né, as pessoas serem mais introspectivas, e isso naturalmente ser uma coisa, um aprendizado para mim. E eu acho que pensando em questões estruturais também, o Sul é um lugar mais seguro, então é mais fácil de você ser introspectivo, né? Eu moro hoje em Florianópolis, eu moro hoje no Sul, né? E o principal motivo da minha migração, ele tem a ver com qualidade de vida, né? Eu saí do centro de São Paulo, voltei para a praia, que tem a ver muito com isso de se sentir seguro para criar, de poder andar na rua e poder ficar meditando e com pensamentos mais complexos e com memórias, porque você não tá preocupado se uma moto vai parar do teu lado e vai te assaltar, se você não pode andar com celular, eu me sinto muito essa vida cívica, sabe, de qualidade de vida. Eu acho que hoje no Brasil é a região do Brasil que mais oferece isso para as pessoas. Até para todo mundo que vem morar no Sul, eu acho que isso é uma fala recorrente das pessoas, né? Aqui eu tenho qualidade de vida, aqui eu tenho dignidade, aqui eu tenho emprego, aqui eu tenho segurança. Infelizmente aqui eu não tenho outras coisas, né? Como esse calor humano e tudo mais. Mas é um tema, é uma motivação migratória, né? E para mim fez muito sentido. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei em Curitiba, e o avião pousou, e era assim, tudo muito equilibrado, tudo muito organizado, nem as crianças gritavam. Né? Não, era esse meu ponto. Eu pensei que o ar rarefeito no meu ouvido tinha me deixado surdo, porque eu via pessoas se movimentando, crianças se movimentando, e eu não ouvia nenhum som. Aquilo me desesperava. Eu falava assim, nossa, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu não tô ouvindo, eu tô surdo. Não, simplesmente não havia um som. Não. Houve um momento em que o táxi, em que eu desci com a roda do carrinho da mala, a roda, era tão silêncio que o barulho dela era assim, dá pra escutar nitidamente o barulho da roda naquele perfeito granito que é do aeroporto de Curitiba. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu devo estar surdo. Essa foi a pessoa que chegou em Curitiba, né? Mas hoje em dia eu digo assim, graças a Deus eu passei por esse processo alquímico, porque eu valorizo muito hoje os momentos em que eu preciso me organizar,
que eu preciso me afastar, que eu preciso dar limites e isso não me torna uma pessoa ruim. Até porque tem muito amor no Sul, né? Ele não tem uma expressão histérica, mas quando alguém, quando você tá saindo de casa e alguém te diz assim, você não vai levar uma roupa de frio, vai esfriar, né? Isso é amor. Ou já contar de levar uma roupa extra, um agasalho extra, ou né, essa coisa que sempre que envolve o cuidado, né? É um cuidado diferente, é um cuidado mais objetivo, né? Mas ele é um cuidado. E eu aprendi a ver o amor, sabe essa harmonia óbvia entre se você quer que isso funcione, isso tem que estar organizado. Ai, mas isso não é legal, isso não é divertido. Não, realmente não é. Realmente não é divertido. Você está certo, não é divertido, é um saco. Ainda assim é o que tem que ser feito. Acho que isso foi o meu maior aprendizado com o Sul, se eu for extremamente honesto. Eu acho que isso traz poderes na minha vida hoje, que se eu não tivesse essa integração entre a expressão eloquente do Norte com a resiliência, sabe, assim, a resiliência honesta do Sul, eu acho que eu seria bambo, eu seria penso por um lado, sabe? Eu acho que isso facilita eu encontrar, assim, quando assim, eu acho que hoje eu consegui chegar a um lugar ideal dessa integração, que é eu sei quando a pessoa precisa de uma palestra e eu sei quando a pessoa precisa de um abraço. Sim, sim. Sabe? Eu acho que o Norte me ensina a abraçar e o Sul me ensina a dizer assim, eu vou te apoiar até o fim, mas você está 100% errada. Porque no Norte é tipo assim, o Norte seria tipo assim, eu te amo tanto que eu vou pra cadeia contigo, eu vou te ajudar. Então, tipo assim, essa coisa do tipo assim, eu vou te apoiar, mas acho que você tá errada. E assim, a gente não vai perder a nossa relação, né? Eu acho que isso é uma coisa engraçada, se a gente for colocar assim. Faz sentido pra ti? Muito, muito, muito. Acho que nesse processo aí, realmente, né, que você trouxe de todas essas migrações e eu acho que aí, falando da minha experiência também em ter ido morar no Rio, eu fiquei pouco tempo, né, porque a pandemia começou, enfim, mas foi um período muito difícil, assim, muito difícil, de um contraste muito grande na minha experiência. Eu acho que a parte que mais foi difícil de tudo isso foi chegar num apartamento, obviamente, que não tinha estrutura ainda, então sendo sulista, a estrutura é uma coisa extremamente importante para mim e ter que montar tudo isso, não tinha mesa para comer, não tinha, né, assim, então, e essa sensação de não ser minha casa, né, de não ser o meu lar, de não ser aquele lugar onde eu me identificava enquanto pessoa, assim, então, para mim, tudo isso. Aí aquele calor, 50 milhões de graus ali, que eu fui numa época que era janeiro, então muito quente, muito quente. E não tinha ar-condicionado ainda no apartamento, não tinha nada disso. Então, eu fui morar num apartamento pela primeira vez na minha vida. Então, assim, muitos contrastes com a minha vida até então em Curitiba, no meio do mato, catando pinhão, pegando laranja e limão do pé, assim, e literalmente, assim, para uma selva de pedra, um calor insuportável, sem pessoas, assim, eu não conhecia ninguém, né, assim, fui eu e meu marido e só nós dois, tinha umas pessoas que ele trabalhava e que eu conhecia, assim, de vista, mas foi isso. E, assim, eu acho que, pra mim, a sensação mais difícil, realmente, foi quando meu pai foi embora com a minha irmã e, né, com a minha madrasta, e dá aquele tchau e fala assim, meu Deus, eu fiquei. O que eu vou fazer agora? A sensação de desamparo total e desse completo desconhecido, assim. Então, e aí, dentro dessa cultura, que é uma cultura, assim, muito calorosa, mas, assim como esse calor que é muito quente, não é muito úmido, então tudo que evapora. Essa sensação de evaporar com uma facilidade gigantesca esse carinho e essa hospitalidade. Não é uma coisa que fica, que tá presente, que se mantém. Então, para mim, foi muito difícil, considerando que as relações de afeto que eu tenho, elas foram construídas numa estrutura, numa raiz muito forte. Muito forte. Então, a partir do momento em que esse carinho vinha, mas ele se evaporava, aquilo me machucava repetidamente. Porque o curitibano é essa pessoa que tem um coração peludo, né? Mas a partir do momento em que ele se abre, ele é teu, ele é pra teu sempre. pra vida. Entendeu? É esse compromisso que você estava falando.
Eu amo isso. Eu amo isso do Sul. Eu amo isso. Eu me né? sinto muito seguro. Existem temas na minha vida que eu organicamente busco. Tipo você, né? Que é essa Uhum. polaridade pra dizer assim, calma, ali haverá uma opinião assertiva sobre o assunto, né? Eu acho que é Sim. isso. Que é uma língua, uma forma de amar, né? Vou te dizer a verdade, no e cru. É. Tá, agora me conta assim, né? Acho interessante que, à medida em que tu vai falando, porque a gente vai percebendo, enfim, é um podcast entre dois psicólogos, né, mano? Então a gente se cata aqui o tempo inteiro. Mas Exato. assim, o quanto que a gente falou das nossas antropologias e o quanto isso se representou no nosso ponto de vista, né? Porque eu percebo que eu falei sobre chegar em Curitiba e prestar atenção em fora, como estava tudo fora. E é que eu tô te ouvindo, e aí todos os teus insights da migração com o Rio foi como que tu tava dentro, né? Como que essa minha temperatura corporal, como que eu ia comer, em que mesa eu ia comer. A minha... Então, assim, isso vai se revelando, né? Enquanto tu ia falando, eu falei assim, nossa, tá acontecendo na prática, do tipo, eu cheguei em Curitiba e falei assim, será que eu tô surdo porque eu não tô ouvindo ninguém falando? Tipo assim, eu tava pouco me importando que eu ia jantar daqui a 2 horas. Eu queria saber por que que ninguém tava falando e que tipo de... Quando eu vi crianças sem gritar no avião, com várias roupas, sentadas, caladas, educadas, confesso que eu fiquei um pouco preocupado com isso, né? Sim. Enquanto um mamífero, eu não sei como aquilo estava acontecendo, enquanto um É. mamífero myself, mas ao Mas é mesmo a tempo. rigidez, né? A rigidez, eu Mas acho que. então, mas o que eu acho engraçado foi que eu tava assim. E aí, galera, WhatsApp, né? Eu tava galera. E aí você tá contando de como foi migrar Não, pro eu Rio e tava foi pra te. mim, exato. Até É, mesmo porque quem era a minha galera? Não tinha nem galera nenhuma ali. Era só eu, era eu e meu marido. Ele tava trabalhando, eu ficava a maioria do tempo em casa. Então eu tava comigo mesmo. Era a minha sim, experiência, né? sim, sim, sim. E eu acho que nesse sentido realmente traz essa coisa bem sulista, assim, de introjetar, de olhar pra dentro, de realmente, assim. Acho que a Qual a sensação que eu tive. estratégia? Qual a estratégia eu tenho que ter agora? Como eu vou administrar isso, né? Eu Tem tô uma. fechada pra balanço, porque eu nem sei o que fazer. Assim. É tamanho nível de É desespero. igual o Chaves, é igual o Chaves, quando acontece uma situação e ele fica paralisado, assim, né? Nem sei fazer a pose que o Chaves Exato. ficava paralisado, mas é mais ou menos isso. Sim. Total, total, assim. Então, Tá, eu e acho como que foi que pra ti quando tu saiu na rua e teve que, bom, agora, né? Eu sou, porque isso também é um processo migratório, né? Isso é uma etapa do processo é, migratório. Chega uma hora que teu corpo diz assim: ok, você é uma pessoa, né? Na sua raça está que você tem que buscar uma tribo, né? Porque isso está na nossa raça. Como que exato. foi pra você esse momento em que você teve que ir desbravar o Rio de Janeiro? Como que foi esses realces pra ti? Se a gente pensa a alquimia, né, entre as culturas e como que isso vai nos transformando. Muito. Olha, eu acho que assim, tem o componente medo pelo perigo que estar no Rio de Janeiro, assim, né? De tudo aquilo que a gente escuta no jornal, né? Dentro das grandes mídias aí, em questão de perigo mesmo, assim. Até esse é um ponto que você falou, né? O Sul tem esse componente em que você, claro, não pode andar na rua achando que você vai. Mas assim, você pode andar na rua, Mas você se é mais sente fácil, é minimamente mais seguro. seguro pra O isso, Sul é mais né? seguro. Objetivamente falando, o Sul é um lugar mais seguro no Brasil. E aí a minha experiência estando no Rio de Janeiro era de um completo cagaço, assim, total. Eu andava correndo praticamente na rua, assim, pra chegar de um lugar a outro, aonde eu pudesse ficar segura. Eu entendi o que você quis dizer. Ficou um pouco mais claro pra mim como que você estava vinculando-se com a cidade. Igual um meme que eu vi, que é uma galinha correndo em cima de uma chapa cheia de peito de frango sendo frito, e uma galinha correndo em cima disso com a legenda assim, ainda que eu caminhe no Vale da Morte, nada me acontecerá. Coitada, mano. Égua, Isso, 40 graus, gritaria, entendeu? isso. Sem Mas ventilador e graças mesa. exato, não, ventilador tinha, graças a Deus, né, tinha que ter ventilador, sem ventilador não sobrevivemos. Entendi, porque quando tá 50, bom, essa é a minha experiência em Belém. Quando tá 40 graus e você liga o ventilador, parece que você só melhora o raio térmico que tá queimando a tua pele. Então, às vezes, né, tipo assim, já aconteceu contigo de ligar o ventilador e parecia que você Mas ligou o aí é secador que de tá, cabelo? Jude, eu estava aprendendo isso ali, entendeu. Eu comprei um ventilador achando que ia ser a experiência que existe aqui em Curitiba.
Quer você compra um ventilador, é bom. Não, eu aprendi lá, entendeu? Que você compra o ventilador e daí o que acontece é que você tá colocando o foco daquele vento quente, aquele bafo na tua cara. Desculpa, pra quem é do calor sabe que é tipo assim, vai pro SPC com certeza, mas eu vou passar 4 meses. Não tem como, né? É impossível. Exato, então tinha que ter um ar-condicionado. Mas aí, no final das contas, o que a gente aprende, né? O que eu aprendi dentro de tudo isso? Uhum. Eu precisava me abrir. Esse é um lugar que pede essa abertura. Então, eu precisei no início ali desse fechamento, desse realmente assim, dessa introspecção, dessa reflexão, que eu acho que vem comigo do sul, né? Essa tendência realmente a ficar nesse lugar de eu primeiro entender as minhas raízes, o que, que é meu aqui, o que, que eu tenho nesse lugar. E aí, a partir do momento em que eu entendo isso, quase como um inverno interno, assim, eu pude me preparar para esse verão, que é o que estava me esperando lá fora. E realmente Uhum. querer, então, construir relações. Eu construí relações muito bacanas, muito queridas, né? Esse próximo mês vem 2 casais de amigos que a gente fez lá nos visitar aqui. Então, assim, isso realmente me fez ver o quanto tudo tem o seu momento, mas saber me respeitar dentro dessa necessidade de fechar para o balanço é o que me deu essa nutrição necessária para ir para esse verão que pede essa abertura. E quanta coisa se construiu a partir desse lugar, quantas relações foi possível, assim, realmente estabelecer e estruturar dentro do meu modelo, mas dentro desse verão, vamos dizer assim, que é esse externalizar, esse colocar para fora, esse realmente aparecer no mundo, né? Então, para mim foi uma experiência que trouxe essa necessidade de observar dentro de mim esse norte, esse sul, esse verão, esse inverno. Esse entre, né? Que interessante. Bom, então eu queria iniciar um outro bloco agora. Então a gente já falou, a gente já descreveu enquanto homem do norte e mulher do sul, né? As nossas opiniões. A gente já reconheceu o que cada um desses lugares nos transformou. Então é isso. É um prazer conhecer você, você que está ouvindo a gente. Espero que a nossa história tenha te inspirado de alguma forma, né? A gente falou de processos, várias maneiras de pensar a migração, a gente falou de antropologia, a gente falou de influências culturais, né, na nossa visão de mundo. E a gente falou de migrar, a gente falou, enfim, vários pontos. E eu espero que Até algum deles. desse lugar, assim, né, de talvez de uma identidade um pouco mais introvertida e extrovertida, né, maneiras Sim, de são as se formas, olhar, exato. então. E é muito bom esse ponto que tu traz, porque, por exemplo, existem pessoas no Pará que o sonho da vida delas era morar numa cidade como Curitiba. Sabe essas pessoas trans-curitibanas? Tem muita gente trans-curitibana. Eu acho que você é uma trans-paraense, por exemplo. Eu Você tem também muita. acho. Mas tem pessoas no Pará que eram trans-curitibanas, assim, elas não querem, assim, meu Deus do céu, eu quero infraestrutura. Tipo assim, eu não vou É, conseguir nada na minha vida sem infraestrutura. Que vá atrás disso, vai em busca disso, você tá certa. Eu não troco morar no mar. Hoje, assim, mas pra morar no mato vai estar longe. Sim. Mas pra morar no mato. Aham. Não, mas olha, tu já parou pra pensar que se morando. Já. já. Quer dizer, na verdade, não pensei. Mas só morar no mar é o mais importante pra mim. Então, às vezes, é um pouco sobre isso, né? Essas experiências todas, elas fazem ter uma noção maior do que é fundamental e inegociável pra ti. E aí, então, Uhum. naturalmente, nesse processo, as escolhas são mais assertivas, né? E mais saudáveis também. Com certeza. Necessariamente fazem a gente olhar pra gente o que a gente quer, né? Então, eu acho que nesse sentido é o que a gente quer propor, assim, hoje e sempre, mas Uhum. especialmente hoje nesse episódio, em trazer as nossas experiências também, esperando que elas possam ressoar aí com essa verdade interna de cada um de vocês que está nos acompanhando, né? É isso, então vamos celebrar as diferenças e vamos entender que tudo aquilo que não sou eu é um convite para aprender uma coisa nova para o meu eu. Uma coisa não exclui a outra, elas se Não. complementam, se transformam e te ampliam, elas te trazem novos repertórios, novas emoções, novas. Nossa, confia, gente, vai dar bom.
Então é isso. Exatamente. Até o próximo episódio do podcast Psi de Norte a Sul. Foi maravilhoso te ter aqui. Boa sorte pra gente nessa nova jornada, Fê. Te amo e muito obrigado pelas trocas sempre maravilhosas que a gente tem junto. Obrigada a você, sempre. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Mas é isso então, meu amor. Um beijo. Um beijo.